people! E aí, pessoal, entramos finalmente na última semana de novembro, né, no nosso mês da consciência negra. E assim, no vídeo de hoje eu falo aí sobre algumas das mulheres negras mais importantes para a construção dessa consciência negra. E elas são mulheres que são muito importantes para o movimento negro brasileiro hoje e que foram heroínas e guerreiras a favor da libertação dos escravos. Então, acompanhe o vídeo. Meu nome é Winnie e sejam muito bem-vindos ao canal Free Winnie. Nesse mês de novembro, mês da consciência negra, os canais Free Winnie e Leia Preta Leia dedicaram aí o seu conteúdo praticamente todo para os papos da negritude. Na verdade, o último vídeo sobre esse assunto vai sair no próximo domingo, dia 1º, então aguarde. E o vídeo de hoje é dedicado a essas mulheres que participaram da luta, né, da consciência negra. Eu fiz aqui então uma seleção de 7 mulheres que tiveram papéis fundamentais na nossa luta pela liberdade dos negros e pela abolição da escravatura entre os séculos 16 e 19. Vamos começar pela maravilhosa princesa Aqualtune, que nasceu provavelmente aí nos anos de 1640. É provável que Aqualtune tenha sido uma princesa do Reino do Congo no século 17. Ela era filha do rei do Congo, Garcia II, cujo nome da tribo, o seu nome nativo era Nikanga, Alukeni, Anizenze, Anitum. E ele governou o Congo entre 1641 e 1661. E aí a Aqualtune era a irmã do sucessor do rei Garcia, que foi o rei Antônio I, cujo nome nativo era Nivita Anikanga. Eu não sei por que essas pessoas têm nomes em português, tá, gente? E eles eram membros da dinastia dos Nilanza. Em 645, a Aqualtune liberou 10.000 pessoas do seu reino na Batalha de Mibivila, que era contra a coroa portuguesa. Foi quando a coroa portuguesa invadiu a região do Congo. E aí, infelizmente, o exército congolês foi derrotado após a batalha e o irmão, o rei da época de Aqualtune, foi morto, né? E a Aqualtune foi capturada e trazida para o Recife, sendo vendida como uma escrava parideira, uma escrava reprodutora. Quando ela engravidou, ela foi vendida para o engenho do Porto Calvo, em que ouviu falar sobre o Quilombo dos Palmares, que já existia aí mais ou menos 40 anos. Assim, no final da gravidez, ela organizou uma fuga entre as pessoas ali e todo mundo fez uma evasão coletiva para o Quilombo dos Palmares e lá ela liberou vários mocambos. Posteriormente, a Aqualtune deu à luz a 2 dos grandes líderes do quilombo, que foi o Gangazumba e o Gana. E depois, aparentemente, ela deu à luz a Sabina, que se tornou, posteriormente, a mãe de Zumbi, dos Palmares, né? Ou seja, além de tudo, a Aqualtune foi avó de Zumbi. E não se sabe, né, a causa ou o ano da morte de Aqualtune, mas se sabe que seus feitos ajudaram a consolidar Palmares. Zacimbagaba, aparentemente, nasceu aí na segunda metade do século 17 também. E assim como a Aqualtune, Zacimbagaba era uma princesa, né? Aqui nós temos uma história colonizadora no Brasil e todas as princesas da nossa cultura são princesas brancas e europeias. Então eu acho que é legal a gente contar as histórias de princesas da realeza africana para as nossas meninas poderem se inspirar também. E Zacimbagaba era uma princesa guerreira assim como a Aqualtune. Ela foi princesa do reino de Cabinda, que é na região costeira da atual Angola, e ela também comandou seu povo numa guerra contra a invasão da coroa portuguesa. Nos anos de 1690, infelizmente, a Cabinda foi derrotada, né, e a população foi quase toda dizimada, mas aí aqueles que sobreviveram foram vendidos como escravos, que foi o caso de Zacimba, que acabou no Espírito Santo e sendo vendida junto com 12 de seus súditos para a fazenda de José Trancoso. E isso é importante para a gente mostrar como aquela história de que a culpa dos negros, da escravidão era dos escravos dos africanos é uma bela de uma mentira, porque foram apenas algumas tribos que venderam escravos para portugueses. Outras pessoas eram realmente capturadas pela coroa portuguesa. A Zacimba era uma princesa e ela teve um grande problema no campo de trabalho do José Trancoso porque ela não queria aceitar ordens e ela era muito punida. E aí o Trancoso, com o passar do tempo, percebeu que ela era tratada de forma diferente pelos outros negros africanos, né, pelos outros angolanos. E aí então ele levou ela para Casa Grande e conduziu dias de tortura até que finalmente ela admitiu sua verdadeira identidade. E aí ele trancafiou ela na Casa Grande e usou ela como ferramenta de troca contra levantes. Ou seja, se vocês atacarem minha família,
a Zacimba Gamba vai morrer. Só que aí, depois de vários anos, a Zacimba conseguiu matar o Trancoso por envenenamento e, junto com seus aliados, ela tomou de ataque a Casa Grande, embora não tenha matado mais ninguém da família portuguesa, e fugiu com essas pessoas, fundando um quilombo no norte do Espírito Santo, aonde fica a cidade, perto da cidade de São Mateus. E aí ela comandava em São Mateus ataques ao porto de São Mateus, que era onde chegavam embarcações de portugueses com pessoas escravizadas. Existe no porto de São Mateus até hoje uma espécie de pelourinho e um museu da escravidão, assim como em Salvador. Agora vamos falar de Dandara dos Palmares, que nasceu provavelmente na década de 1660. Dandara dos Palmares foi a esposa de Zumbi e mãe dos seus 3 filhos e também foi heroína da Guerra dos Palmares. A Dandara era uma guerreira capoeirista que liberou batalhas e defesas contra ataques do Quilombo. A gente não sabe se ela era africana ou brasileira, mas ela aparentemente teria se juntado ao povo do Quilombo quando ela era pequena. E ela participava tanto de estratégias de defesa, assim como de outras atividades, né, do Quilombo, que era caça, agricultura e etc. Como eu vi, por exemplo, no livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, durante a escravidão não tinha uma certa demarcação de gênero, de papel de homem e de mulher entre os escravizados. E aí o Quilombo começou a sofrer ataques mais frequentes a partir da década de 1630, com a invasão holandesa, e aí o papel dela cresceu em importância junto com o antecessor do Zumbi, que foi o Ganga Zumba. E em 1678, depois de ter uma grande guerra entre o Quilombo e o governo de Pernambuco, o Ganga Zumba assinou um tratado de paz com a coroa portuguesa e a Dandara foi contra isso, porque ela via que não ia acabar com a escravidão e que o Quilombo ia continuar dependente do governo português, e aí ela se aliou ao Zumbi e eles fizeram, né, uma espécie de guerra até que por fim o Ganga Zumba foi derrotado e o Zumbi se tornou rei. A Dandara veio a falecer juntamente com outros quilombolas na invasão do Capitão do Mato, do bandeirante horroroso lá, vou colocar o nome dele aqui, em 1694, após a destruição da chamada Cerca Real dos Macacos. Conta-se que ela se atirou de uma pedreira e se suicidou para não ser entregue. O Zumbi fugiu e foi morto mais de um ano depois. Vamos falar agora de Teresa de Benguela. No Brasil, a gente tem o Dia da Consciência Negra, que é dia 20 de novembro, que é o dia de Zumbi, mas a gente tem no dia 25 de julho a celebração do Dia da Mulher Negra, que na verdade foi criada para homenagear o dia de Teresa de Benguela, em homenagem a essa líder quilombola. A Teresa foi a mulher do líder do quilombo do Carterê, ou seja, ela foi rainha do quilombo do Carterê, que ficava no Mato Grosso, e após a morte do companheiro, ela liderou a luta do quilombo contra os soldados portugueses. A sua grande inovação, pelo que consta, foi que ela constituiu um parlamento no quilombo, onde eles discutiam, né, as normas de regular e funcionar o lugar. E por lá eles chegaram a abrigar inclusive índios bolivianos e incomodavam muito a coroa portuguesa e a coroa espanhola. E aí, em 1770, o quilombo foi invadido pelo exército de Portugal e o exército foi derrotado. E aí existem 2 versões que falam sobre o fim de Teresa. O primeiro é que ela se suicidou e depois é que ela foi assassinada. O que se sabe é que, pós-morte, ela teria sido decapitada e sua cabeça foi exposta em praça pública, porque aí, dessa maneira, o governo pretendia que esse castigo servisse de exemplo para outros levantes. E a gente sabe que o mesmo aconteceu com o Zumbi 70 anos antes, né, que a cabeça dele foi exibida no centro de Recife. Esperança Garcia nasceu em 1751, a gente não sabe a data da morte dela. E é interessante porque muitas das personagens que a gente fala aqui, elas deixaram poucos registros históricos sobre a sua existência, inclusive existindo aí dúvidas se elas realmente existiram. Como foi o caso, por exemplo, da Luísa Marim, que até hoje não se tem muitas provas de que ela foi uma figura real. Mas a Esperança Garcia deixou provas de próprio punho da sua existência. Ela nasceu em 1751 numa fazenda de jesuítas, onde ficaria hoje a cidade de Nazaré do Piauí, no Piauí. Em 1759, a ordem foi expulsa, né, do Piauí pelo Marquês de Pombal. Exatamente. E ela foi levada então como escrava do capitão Antônio Vieira Colbo para uma fazenda chamada Fazenda dos Algodões. E ela ficou conhecida na história porque no dia 6 de setembro de 1770, ela ousou escrever uma carta para o presidente da província de São José do Piauí, denunciando os maus tratos físicos que ela e seu filho estavam recebendo na Fazenda dos Algodões. E a carta hoje pode ser considerada uma petição, em linguagem, né, de direito, e denunciava tanto a violência quanto demandava justiça. Aparentemente, ela fugiu pouco depois e reapareceu em 1778 como funcionária de uma outra fazenda.
E em 2017, né, a OAB do Piauí deu a ela o título simbólico de primeira mulher advogada do Piauí, Luísa Marim. Ela pode tanto ter sido uma pessoa real, como ela pode ter sido uma figura literária criada pelo poeta abolicionista Luiz Gama. Contudo, para alguns estudiosos essa figura existiu, embora não se tenha aí muitos registros, né, da existência dela. O que se sabe é que a origem dela é incerta e ela pode tanto ter nascido na costa da Mina, na África, ou na Bahia. O que se sabe é que ela conseguiu comprar sua alforria em 1812, porque ela era uma escrava de ganho, né, e depois ela foi para Salvador e se tornou quituteira. E aí a sua história ela foi contada por Luiz Gama, que dizia que era filho dela, que essa mulher era mãe dele. E aparentemente ela esteve envolvida em vários levantes e revoltas dos escravos na província da Bahia durante metade do século XIX. Ela esteve envolvida com a revolta dos Malês de 1835 e com a Sabinada de 1837. E aí dizem que ela foi perseguida e fugiu para o Rio, e acontecem duas versões. Uma que ela foi deportada para Angola, que não faz sentido, e a outra que provavelmente ela fugiu para o Maranhão. Os dados sobre ela são super controversos, embora sua história tenha inspirado o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, de 2006, que é um clássico e eu recomendo muito que vocês leiam. Maria Felipa de Oliveira nasceu na ilha de Taparica. Ela foi uma capoeirista, uma marisqueira, uma pescadora e trabalhadora. E a partir de 1822, na época da independência, ela passou a liderar batalhas contra os portugueses que invadiam a ilha de Taparica. E ela tinha como missão, principalmente, liderar as pessoas que ainda eram escravizadas. Ela ficava escondida na Fazenda 27, em Gameleira, na praia de Taparica, para acompanhar durante a noite a movimentação das caravelas lusitanas. Em seguida, ela pegava a jangada, ia para Salvador e passava as informações para o comando do movimento de libertação. Ela chegou a liderar 200 pessoas, e a gente sabe que ela existiu porque ela liderava essas pessoas, tanto mulheres negras quanto pessoas indígenas, contra os portugueses, descendia de negros escravizados do Sudão, segundo consta, e ela se tornou conhecida porque ela botava fogo numa porrada de caravelas, e ela chegou a incendiar 40 embarcações portuguesas. Pois é, pessoal, isso é que eu queria discutir um pouco com vocês hoje, queria falar sobre essas mulheres maravilhosas, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, e caso vocês conheçam mais alguma heroína ou outras heroínas negras da época da escravidão, por favor, comentem aqui embaixo, compartilhem com a gente essa informação, tá? Para finalizar esse vídeo, gostaria de agradecer a uma doadora da minha vaquinha Leve-me para o Doutorado Sanduíche em Londres, que é minha tia querida e madrinha, Antônia Rodrigues Pereira, mais conhecida como Tia Toninha, que contribuiu com a fortuna de R$200. Tia linda, muito obrigada. Agora que chegamos ao fim do vídeo, aproveita aí para se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito, e deixa o seu like. Fico por aqui, beijos e até a próxima!